Existem coisas que são difíceis de explicar e que muitas pessoas têm dificuldade de descobrir como elas são na realidade. Hoje eu vou falar de um texto do apóstolo Paulo que virou uma música no século XX, e essa música foi muito importante para muitas pessoas durante muito tempo. Também sobre o que esse texto fala para a igreja nos dias de hoje e que falava para a igreja daquela época que enfrenta os mesmos problemas. Eu sou Matheus Ganga, seja muito bem-vindo ao Confraria Bíblica. Eu quero te pedir só duas coisas, uma para curtir esse vídeo para que o YouTube mande ele para mais pessoas, e se você é novo por aqui, para se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Se inscreva, que vai te edificar de alguma forma. O texto que se tornou essa música, ele começa com: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada serei. Se você é uma pessoa que viveu na década de 90, mais ou menos, você já se lembra dessa música, que se chamava Monte Castelo e foi feita pelo Legião Urbana. Ela é uma mistura de textos de 1 Coríntios 13 com Luiz de Camões, um poema dele, feito pelo Renato Russo, e o nome Monte Castelo faz referência a uma batalha que aconteceu no norte da Itália. O Brasil e os Estados Unidos lutaram contra a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial, então por isso ele homenageou as pessoas daquela época com o nome da música e usou esses dois autores, um do primeiro século e depois Luiz de Camões, para escrever essa letra. Se você sabia dessa curiosidade, comente aqui embaixo qual desses versículos é importante que te ajudou a mudar a sua concepção sobre a vida. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele, quando se converte, ele é discipulado pelos apóstolos e principalmente por Barnabé, e depois de muito tempo ele se torna um missionário e ele vai plantando igrejas ao longo da trajetória dele. E a igreja de Corinto foi uma das que Paulo ajudou a construir e a edificar. E depois de um tempo, quando ele está em outro lugar, ele descobre que eles estão passando por muitos problemas. E aí ele resolve escrever essa carta para eles, para corrigir essas falhas. Agora, olha que interessante, é muito importante prestar atenção nisso. A igreja de Corinto não tinha problemas espirituais. Eles eram pessoas que se relacionavam bem com os dons e que tinham uma relação boa com Deus. O problema deles era que, por eles serem criados em uma cultura greco-romana, eles estavam voltando aos antigos hábitos deles. Eles se converteram, estavam começando uma caminhada com Cristo, mas os hábitos antigos voltavam e atrapalhavam essa caminhada deles. Existia na igreja de Corinto, por exemplo, irmão processando irmão, problemas de adultério, e Paulo fala sobre todos esses assuntos. Ele fala sobre como deve ser o casamento, sobre como deve ser o culto, fala sobre a ressurreição, fala sobre todos esses assuntos, mas no capítulo 13 ele reforça a importância do amor e ele deixa muito claro o porquê. O texto começa falando o seguinte: e ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que se eu tiver os dons de falar em línguas, de profetizar, de fé do tamanho de transportar os montes, todo esse poder em igrejas nos nossos dias e naquela época, eles assombram as pessoas. Tem gente que fica espantada com homens que conseguem expulsar demônios, conseguem profetizar na sua vida e falar de coisas que você está vivendo, e aí você se assusta com aquilo. O que acontece é que, se essas pessoas têm esses dons espirituais, mas não têm amor nelas, de nada serve o que elas estão fazendo. E aí ele continua o texto personificando o que é o amor. Ele transforma o amor em uma pessoa. Ele diz o seguinte: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Olha como parece que é uma pessoa que está fazendo isso. Esse é o amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse deve ser o comportamento do cristão, que não estava sendo o padrão daquela época e que não é o padrão em muitas igrejas no dia de hoje. Paulo vai falar no versículo 11 que o comportamento das pessoas naquela época era de menino, era de criança, e hoje não mudou muito disso. Olha o que ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Se você está na igreja há muitos anos e depende espiritualmente do seu líder, para tudo. Eu estou com uma dor de cabeça, pastor, ora pela minha vida. Eu estou passando por essa dificuldade, ora por mim e tal. Se a sua vida espiritual está desse jeito há anos e anos e anos, está na hora de crescer. Está na hora de mudar a situação.
Nós somos chamados para ser colaboradores na obra de Deus. Se a vida inteira eu for ser um dependente de Deus, eu sou menino, eu não cresci espiritualmente. E isso é muito importante. Por isso que ele fala sobre ser menino e ao que era naquela época. E aí ele fala que tudo aquilo que a igreja estava tratando como sendo o essencial, como sendo importante, vai acabar. Ele fala, o amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. E aí ele termina falando, agora pois permanecem 3 coisas, né? Fé, esperança e o amor. Estes 3, porém, deles o maior é o amor. Por que o maior é o amor? Porque a fé, a gente tem fé em Deus, a gente acredita que Deus existe, que Ele está consumando todo o seu plano, e quando Ele terminar esse plano, a gente vai ver aquilo acontecendo, vai ver Deus, então eu não preciso mais da fé para ver o que Ele está fazendo. A esperança nossa é uma certeza de que tudo está caminhando para se consumar no plano de Deus. Quando Jesus voltar e completar esse plano, nós não precisamos mais da esperança. Vai sobrar o amor, que é o que nós precisamos para todo sempre, e ele vai continuar existindo. E como eu disse, como o texto divide toda a carta, ele continua falando, depois do último versículo, sobre o dom de profecia ser superior ao dom de línguas. Por que ele fala isso? Porque quem profetiza edifica o próximo, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então a carta toda vai falar sobre dons espirituais, sobre comportamentos na igreja que devem ser mudados, que estão muito relacionados com o que acontece nos dias de hoje. Se você vive esse tipo de coisa na sua igreja, tente refletir na sua vida para que você amadureça, deixe de ser menino e ajude a construir a caminhada dos seus irmãos rumo a Jesus Cristo, nosso Salvador, que é a única forma de nós sermos transformados. O evangelho deve causar transformação na igreja. Se não está acontecendo isso, existe algum problema e a gente precisa ver o que é e corrigir. Se você veio até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas e se você é novo por aqui, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.